Olá, hoje nós vamos para o capítulo 3 do primeiro livro das Crônicas. Volto a dizer para você que o livro das Crônicas é uma retomada, praticamente um resumo de toda a história de Israel. E a gente tem no primeiro livro das Crônicas, do 1º ao 9º capítulo, somente genealogias. É árido a gente ler, às vezes mais chato um pouquinho de ler, mas importante, porque as genealogias na Bíblia elas têm um significado especial. É mostrar justamente a ligação que tem de toda a história desse povo com a promessa que Deus fez para eles. Então é muito importante, tá bom? Quero pedir a você, se inscreva no canal, atenção, vai ali, clica ali onde está se inscrever, inscreva-se, aciona o sininho, para a gente estar sempre junto e todos os conteúdos que eu colocar aqui no canal, você recebe um sinalzinho. Outra coisa, sabe o que é? Faça comigo todos os dias essa leitura, tá bom? Um capítulo por dia, lê junto comigo a Bíblia e depois a gente aprofunda. Assim a gente vai ler a Bíblia inteirinha, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Volto a dizer você, o capítulo 3, assim como o outro capítulo, até o capítulo 9, são capítulos que trazem a genealogia. Hoje, esse capítulo 3 vai trazer a genealogia de Davi. Você percebeu que no capítulo anterior nós tivemos a genealogia de Judá, um dos filhos de Jacó. Por quê? Porque para o cronista, Judá é a tribo mais importante. Por quê? Porque dali vai sair Davi. E hoje a gente vai ter a genealogia de Davi, tanto os filhos quanto toda a descendência. Vamos ler? Então vamos lá. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que estava em Hebrom. O primogênito, Aminon, filho de Aquinoã, de Jezrael. O segundo, Daniel, de Abigail, de Carmelo. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Tomai, rei de Gessur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Safatias, de Abital. O sexto, Getrã, de Egla, mulher de Davi. São estes os 6 filhos que lhe nasceram em Hebrom, onde reinou 7 anos e 6 meses. Davi era rei, mas não tinha ido para Jerusalém ainda, estava em Hebrom como rei, né? Ele reinou 33 anos em Jerusalém. Eis os que lhe nasceram em Jerusalém: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel, em seguida Gebar, Elissua, Elifalete, Noge, Nafeg, Jáfia, Elisama, Eliada, Elifelete, ou seja, 9 filhos. Eis todos os filhos de Davi, sem contar os filhos de suas concubinas. Tamar era sua irmã. Filhos de Salomão: Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jorão, seu filho, Ocosias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Joatão, seu filho, Acá, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. Filhos de Josia: o mais velho, Joanã, o segundo, Joaquim, o terceiro, Sedecias, o quarto, Selum. Filhos de Joaquim: Jeconias e seu filho Sedecias. Filhos de Joaquim: Jeconias, seu filho, Sedecias, seu filho. Filhos de Jeconias, o cativo: Salatiel, seu filho, Melquirã, Fadaías, Senasser, Gessemias, Osama, Nadabias. Filhos de Fadaías: Zorobabel e Semei. Filhos de Zorobabel: Mesolam, Ananias, Salomite, sua irmã. Filhos de Mesolam: Azaba, Ool, Baraquias, Azadias, Josabezede,
5 filhos. Filhos de Ananias, Faltias e Jezeías. Os filhos de Rafaia, os filhos de Arnã, os filhos de Abidia, os filhos de Sequenias. Filhos de Sequenias, Semeías, Atus, Jegaal, Barias, Naarias, Safate. 6 filhos. Filhos de Naarias, Elioneai, Ezequias e Esricã. 3 filhos. Filhos de Elioneai, Oduías, Eliasibe, Feleías, Acube, Joanã, Dalaías e Anani. Ao todo, 7 filhos. Muito bem, você escutou agora aqui, gente, um monte de filho de Davi que você nunca tinha escutado falar. Claro, geralmente quando a gente fala dos filhos de Davi, a gente fala daqueles filhos mais famosos que a gente já leu, dos filhos mais famosos que a gente já leu ali, Salomão, ou então aqueles filhos ali, o Absalão, o Adonias, né? Adonias, Absalão, Salomão e tal. Mas Davi tinha um monte de mulheres e, portanto, teve um monte de filhos também. Além das mulheres que Davi tinha um monte de concubinas, que teve um monte. Então a gente já teve contato já com a história de Absalão, que de repente era um dos herdeiros de Davi. A gente já teve contato com Adonias, né? E depois a gente tem maior contato com Salomão, que é o grande filho que assume o trono do seu pai Davi. Logo depois de Salomão, a gente vai ver ali, dado aqui na descendência de Davi, os reis, todos os reis de Judá que descenderam de Roboão. Lembra que o reino foi dividido entre Roboão e Jeroboão. Jeroboão ficou com o norte, Roboão ficou com o sul, Judá. E de Roboão que vem a linhagem de Davi, fazendo com que todos os reis de Judá sejam descendentes do rei Davi. Mas vamos lá. Vamos entender aqui direitinho. Aqui, ó, quero que eu fique com você no capítulo 1 para a gente entender aqui. Eis os filhos que a Davi nasceram no tempo em que ele estava em Hebrom. Aí começa o primogênito, Aminon. Lembra? Aminon a gente lembrou também. Depois, Daniel, de Carmelo. E vai falando, Absalão e tal. São filhos que nasceram em Hebrom. Vamos entender o seguinte. O capítulo 3, ele é totalmente dedicado à descendência de Davi. Davi, quando se torna rei, ele não se torna rei em Jerusalém. Jerusalém é conquistada depois dos jebuseus. Quando Davi se torna rei, ele se torna rei tendo como cidade principal do seu reinado, ou capital, Hebrom. E ali em Hebrom é o momento em que ele já tem os seus filhos ali com várias mulheres. Quando Davi ele toma Jerusalém dos jebuseus, ele passa a viver em Jerusalém, e ali em Jerusalém, onde vai ser construído o templo, ele não constrói o templo, ele prepara de tudo para construir o templo, ele então tem ali os seus outros filhos, do qual vai nascer Salomão, filho de Betsabeia, tá bom? Vamos ver aqui agora, no capítulo 6, versículo 6. Simua, são os filhos, né? Eis os filhos que nasceram em Jerusalém. Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia, filha de Amiel. Peraí, vamos entender uma coisa aqui. Aqui há uma informação que não está correta. Os estudiosos aprofundaram e perceberam. Betsabeia é mãe somente de Salomão. Betsabeia não é mãe desses outros filhos, não. Lembra Betsabeia, a história da Betsabeia? Ela era mulher de Urias, ele se encantou por ela, mandou Urias para a batalha, acabou fazendo com que Urias encontrasse a morte, e depois ele vai e toma Betsabeia como sua mulher, e dali nasce Salomão. Ora, isso foi condenado pelo profeta Natã, que achou um absurdo, Davi também se arrependeu e tal, mas Betsabeia somente teve um filho chamado Salomão. Aqui, gente, na verdade, há um problema de tradução.
Venha comigo que você vai entender. Na verdade, os especialistas dizem, olha, deveria ser traduzido assim: Simua, Sobabe, Natã, Salomão, o quarto filho que nasceu de Betsabeia. Então, na verdade, assim deveria ser a tradução: Salomão, o quarto filho que nasceu de Betsabeia. E não assim, e não Simua, Sobabe, Natã, Salomão, 4 filhos de Betsabeia. Não. Os especialistas, os estudiosos dizem que aqui deveria ser Natã, quarto filho que nasceu de Betsabeia, né? Tá certo? Então, na verdade, Salomão é filho de Betsabeia, e Betsabeia só teve Salomão, só teve um filho chamado Salomão. É aquele que vai depois da morte dos outros filhos, não só da morte, depois da rebelião dos outros filhos, aquela coisa do Absalão, os outros filhos, Aminon, aquela coisa, quem vai assumir vai ser o lugar de Davi, vai ser Salomão, filho de Betsabeia. Versículo 10, vem aqui comigo para você entender. Filhos de Salomão. Aí, a gente está falando nesse capítulo da descendência de Davi. Então, a gente está falando de toda a descendência de Davi. E aqui os filhos de Salomão são colocados de uma maneira muito importante. Por quê? Porque os filhos de Salomão, a partir desse momento, nós vamos ter uma lista dos reis de Judá: Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Ocosias, Joás, Amazias, Azarias, Jotão, Acás, Manassés, Amon, e assim a gente vai vendo Joaquim, Sedecias, e assim a gente vai vendo. O que nós temos aqui? Do versículo 10 até o versículo 16, nós vamos ter a lista dos reis de Judá, que são descendentes direto de Davi. Por quê? Porque é a linhagem de Davi que faz com que os reis, a linhagem de Davi, da linhagem de Davi, serão todos os reis de Judá. Vamos lembrar mais uma vez? Depois de Salomão, o reino foi dividido, norte e sul. O norte chamava Israel, o sul chamava-se Judá. O norte foi tomado por um conquistador, um general chamado Jeroboão. E Jeroboão depois teve várias dinastias lá em cima, lá no reino do norte de Israel, né? Aí um matava, entrava outro, um fazia uma conspiração, entrava outro. Então, várias dinastias. No sul, o reino de Judá, não. O reino de Judá foi certinho. O filho de Salomão, chamado Roboão, ficou rei, o filho dele ficou rei, o filho do filho ficou rei, o filho do filho ficou rei, e foi vindo, sempre. Então nós temos aqui do versículo 10 ao versículo 16, a lista dos reis de Judá, que é a descendência direta do rei Davi, ou seja, a partir dos filhos de Salomão. Tá bom? Muito bem, gente. O importante aqui é a gente lembrar que este capítulo 3 traz para a gente a descendência de Davi e legitima justamente o reinado, né? O reinado de Davi como um reinado legítimo, ou seja, a gente sabe que o livro das Crônicas vai contar para a gente até o final, quando o povo foi exilado na Babilônia, tá certo? E até quando o povo volta depois do exílio da Babilônia, tá certo? Tá certo? Então, hoje nós conhecemos a genealogia ou a descendência de Davi, que é muito importante. Volto a lembrar para você, o livro de Crônicas é um livro que coloca Davi no centro de tudo, como o mais importante, como toda a história gravitando ao redor de Davi. Et crucem Domini fugit partes adversae. Vite teleo de tribiuda radicis David. Aleluia.